Fala galerinha, beleza? Júnior da J Marketing aqui. E agora eu vou pagar uma promessa que eu fiz na hora do almoço. Qual que foi a promessa? Vamos aqui, ó. Tá aqui ó, no gatilho, ó. Coloquei lá no stories do Instagram, ó. Dá uma olhada aqui. O que foi que eu falei que ia fazer? Ó, deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre o algoritmo do Google e o sistema de pesquisa. Como é feita a triangulação dessa informação através do algoritmo e como que o Google consegue levar o casamento do produto com o cliente de maneira automática. Bom, é isso aí. Não sei se vocês conseguiram ouvir, tá? Vou botar no silencioso aqui para não ficar tocando. Não sei se vocês conseguiram ouvir o que eu falei aqui no Stories, mas do que vai se tratar esse vídeo aqui. Vai ser outro aulão. Quem quer saber como é que funciona o algoritmo de Google e algoritmo de Facebook a nível de escala, campanhazinha aí de lojinha aí que vende R$100 e campanhazinha aí que vende 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões em curso online e tudo mais, também vai estar dentro dessa explicação. Eu não vou explicar como é que faz a venda desses produtos. Não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como esse mecanismo funciona de uma forma em que vocês vão entender. Então a minha missão aqui é decodificar o que é, para muita gente, difícil de entender e passar para vocês de uma forma mais fácil. Vamos ali falar um pouco sobre a jornada desse sistema de pesquisa. Como é que faz aí? Vamos lá, ó. Júnior, mas do que você está falando? Vamos dar um exemplo. Eu estou falando de gestores de tráfego, por exemplo, igual eu, que vai lá e pega uma empresa local e faz um anúncio direcionado, segmentado, o anúncio chega para a pessoa certa, como uma coisa de mágica, eles começam a chamar no WhatsApp, logo eles começam a atender e logo começam a vir as vendas. Falei de um negócio local. Vamos falar também sobre, por exemplo, um produto que está online, um curso. Aí você vai lá e faz uma página de vendas e você precisa que essa página de vendas chegue para pessoas que vão se interessar por esse produto. Aí eu te pergunto, como é que você vai saber quem é que vai se interessar por esse produto? Será que aí na sua cabeça você tem aquela ideia de que você anuncia para um monte de gente e o que der certo deu? Ou seja, tenta falar para o máximo de pessoas. Quem chegar até aqui na loja está tudo certo, a gente atende. Não é bem assim que funciona. Tem esse tipo de missão, esse tipo de função, esse tipo de serviço, vai dinheiro, você compra por esses acessos, você compra esses dados. E aí eu vou mostrar para vocês agora, eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês como funciona toda essa jornada. Mas calma, eu não vou ser técnico não. O que eu falei? Qual era a minha missão? Minha missão é simplificar algoritmo de pixel de Facebook aqui para vocês entenderem como é que esse anúncio fica te perseguindo, como é que esse anúncio chegou até você, como é que o Joãozinho que está lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no meio da nossa explicação, como é que o Júnior que está aqui na minha cidade, chega um anúncio de uma festa que vai acontecer lá em Guarujá, como é que eles sabem que eu me interesso por isso? Você está entendendo? Então é disso que a gente vai falar aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu fiz um organograma aqui, então eu vou deixar, vocês não vão ver, mas é só para mim ter uma linha de raciocínio aqui para não me perder. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é o uso do sistema de busca. Como tudo isso começou? Vamos lá, temos que lembrar que lá na administração tradicional, até os anos 60, lá por aí e tudo mais, a gente tem ali um mercado em que os 4 P's do marketing tinham uma perninha ali que era muito importante, a perna da praça, ou ponto. Ou seja, o que era mais importante para uma empresa? O que ditava a regra do número de vendas que ela iria ter? Era da onde a empresa estava localizada. Logo, uma empresa com uma marca considerada e tudo mais, ela tinha por obrigação de status estar localizada no centro da cidade. Porque é da onde tem as vias mais movimentadas e também o point mais considerado também. Então, o local, o ponto, era o que definia o tráfego, o número de pessoas que chegavam até essa loja. Aí olha que coisa incrível. Quando a internet começou a explorar os anúncios, quando a internet começou a se tornar um ponto de pesquisa, ou seja, naquele momento em que as pessoas começaram a ir lá no Google, tá bom? A ir lá no Google e procurar alguma coisa no Google. Quem é antigo igual eu aí, porque eu não vou falar a idade, mas quem é do site do Baixa Aqui?
Logo, poxa, na minha época, talvez meu primeiro computador tenha sido em 2006, tá? Um pretinho. Eu tenho ele aqui ainda, tá aqui do meu lado aqui. Eu uso ele para fazer algumas coisinhas ainda, principalmente para ficar fazendo situações de clique, tá bom? Então vamos lá. Lá em 2006, você tinha curso de datilografia e tudo mais, mas para quem não queria pagar um curso de datilografia, o que você podia fazer? Você tinha uma internet de escada, mas você podia ter uma banda larga, e aí você ia lá, entrava no site do Apostilando e baixava o curso lá do Apostilando em apostila, como a gente faz com e-book hoje, cursos em e-book, ensinamentos em e-book, receita em e-book, tudo que você faz em e-book hoje a gente já fazia lá atrás com apostila. Então, apostilando, você fazia seu cadastro lá, você podia baixar uma apostila e aprender as técnicas de como digitar em casa através de um livro. E aí, você tem lá nos Estados Unidos um movimento que vem depois disso, muito grande, que é, por exemplo, o eBay, onde o pessoal vai lá e começou a criar suas próprias apostilas e colocar lá. Aí você tem um evento aí que a Amazon começou a colocar coisas lá para você procurar e para você comprar por lá. Onde você tem um sistema de pesquisa igual ao Google, que a pessoa vai lá e digita lá no sistema de busca, da onde que é a farmácia mais próxima. E neste momento, exatamente neste momento, em que as pessoas começaram a usar a internet como um sistema de busca, como um sistema de apoio, a internet começou a ter muita força. E o que você precisava para você ter acesso à internet, ou seja, no sistema de busca? A maioria do sistema de busca, os mais usados, eu já usei vários, estamos falando de browser, eu já usei vários, mas tem muita gente que usou o Firefox, tem gente que usa o Opera, tem gente que usa o Safari, que é do iOS, tem gente que usa o Chrome. Para você usar o Chrome, que é o mais potente de todos, que é o que está dentro do Google, você tem que fazer uma conta. E aí você faz uma conta lá dentro, você faz um login lá dentro. E aí a partir desse momento lá naquela... Sabe quando você está louco para fazer o seu e-mail e aí tem um negocinho lá e tem uma caixinha para você marcar, que é a única coisa que está faltando é você apertar o sim para você conseguir o seu e-mail? Então, ali naquelas palavrinhas bem pequenininhas e bem miúdas, está ali que o Google tem o direito, ou naquela época tinha, o direito de ter acesso e de guardar todos os dados que você conquistar, todos os dados que você fizer, toda a jornada que você fizer dentro da plataforma dele e deixar isso lá guardadinho, que um belo dia ele ia usar isso. Aí olha que coisa incrível. Muita gente foi lá e fez, tá bom? Então, a gente tem aí a primeira etapa, tá? O primeiro grande boom foi as pessoas começaram a usar a internet, a usar o mecanismo de pesquisa e automaticamente elas foram e criaram contas de e-mail. Olha aqui, ó, peraí, deixa eu ajustar aqui ao vivo. Deixa eu colocar aqui o microfone que ele escapou da presilha. Peraí, aqui, porque nós faz esse negocinho certo. Beleza? Tá aqui, tá beleza, tá tranquilo. E vai. Vamos lá, retomando aqui. Então o pessoal foi lá, fez a continha no sistema de busca, blá blá blá, 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 blá. E aí o que tem? O que acontece? O sistema de busca tinha lá nas cláusulas pequenininhas que ela podia guardar os seus dados. Aí, qual é a segunda etapa para vocês entenderem sobre o algoritmo? Agora, o sistema de dados que eles têm, não agora, mas vamos lá, na segunda etapa, você tem agora um Google cheio de informações de consumo. Por exemplo, pessoas que entraram e pesquisaram sobre página tal. Pessoas que entraram e pesquisaram sobre local tal. Pessoas que pesquisaram sobre palavras tal. Termos de pesquisas tal. Quem não conhece, existe o Google Trends. Você vai lá e coloca na internet, Google Trends. Você entra lá, coloca a palavra que você quiser. Ele vai te dar um espectro lá de todas as palavras, todos os números de buscas que essa palavra teve no último tempo. É claro que não é um sistema que funciona 100%, tem ferramentas que funcionam 100%, porém são ferramentas pagas. Como o Google Trends é uma ferramenta gratuita do próprio Google, ela é baseada em um dado, talvez um dado antigo. Então você vai encontrar aí pesquisas do mês passado para trás, ou do ano passado apenas. Mas você consegue ter esses dados lá dentro do Google, o que significa que esses dados estão lá. Aí a gente entra para uma nova era. E qual que é a nova era? A nova era é que, em um determinado momento da evolução digital, as empresas descobriram, bom,
eu posso comercializar intenção de compra. E o que é isso, intenção de compra? Bom, se eu tenho um site e aí as pessoas estão pesquisando sobre o que elas querem comprar lá dentro e eu posso guardar essa pesquisa para mim. Eu sei quem quer comprar tal coisa. Então, se eu quiser ganhar uma graninha, o que eu posso fazer? Eu posso chegar para essas empresas que vendem esse produto e posso falar para eles, olha, você não quer comprar aqui, ó, esses dados aqui? Eu não sei de nada, mas vai que esse pessoal aí, ó, tá a fim de comprar o seu produto. Você só vai pagar uma bagatela aí de tanto se por um acaso eles comprarem. E foi assim que começou a relação entre o Google e o Facebook. É claro que o Facebook depois do Google, mas eu vou falar do Google e no final a gente vai falar um pouco sobre o Facebook, que vai ser quase que uma réplica, é quase que uma mesma coisa, só que dentro de plataformas diferentes. Então, o Google começou a vender esses contatos. E como é que ele fazia isso? Você ia lá e pagava para o Google, e o Google te entregava uma plataforma para você fazer o seu acesso lá, e aí você criava um anúncio dentro do Google. E aí, o Google falava assim, olha, você virava para o Google e falava assim, Google, eu estou disposto a pagar 10 centavos para você mostrar o meu anúncio para pessoas que estão procurando bicicleta, tá bom? Aí o Google ia lá, não sei, coisa mágica, tá? Vocês estão entendendo que tinha uma mágica no meio do negócio. O Google ia lá, na base de dados dele, pegava todas as pessoas que tinham procurado bicicleta nos últimos 90 dias e tudo mais, eu não sei mais ou menos quantos dias ele buscava isso, e automaticamente, quando alguma dessas pessoas se remetia a uma segunda pesquisa sobre bicicleta, porque existia também essa curva de dados, essa curva de inteligência, em que o comprador ele pesquisava tantas vezes até que ele comprava, então o Google sabia que se eu entregar o cara do primeira pesquisa para esse cara aqui, existe uma possibilidade muito grande desse cara da primeira pesquisa comprar desse cara aqui. Então ele é um cara muito quente. E aí, você como o cara que comprou a palavra-chave bicicleta, você aparecia para essa pessoa. E por um poder de mágica, essa pessoa entrava no seu site. Júnior, comprava? Não posso te dar certeza, gente, que era uma coisa em que comprava muito. Por quê? Até então, nessa época, não existia qualificação de lead. Ou seja, a pessoa pesquisar bicicleta não é exatamente um indicador de que ele quer comprar uma bicicleta. Então, esse lead não é tão qualificado. E essa palavra-chave também não é tão qualificada. Júnior, o que é esse negócio de qualificado? Qualificado é o seguinte, você tem estágios de clientes dentro de um sistema de busca. Então vamos lá, uma pessoa ele quer comprar alguma coisa, mas vamos ser um pouco nichado para a gente chegar assim. Ó. Vamos supor que uma mulher quer fazer, poxa, vamos pegar alguma coisa, vamos pegar uma coisa de homem, é bicicleta. Ó. Vamos supor que o cara quer uma bicicleta GTX, sei lá. Vamos lá que ele quer uma GTX, não sei o que, modelo 1, 2, 3. O que esse cara faz? Se ele realmente quer comprar, ele vai pesquisar. Preço de bicicleta GTX 1, 2, 3. Por quê? Esse cara já sabe que existe uma bicicleta da marca GTX, que ele mesmo escreveu. Ele sabe que GTX é uma bicicleta, que ele mesmo escreveu. Ele quer saber o valor, porque então ele já, de certa forma, ele tem um interesse, ele já tem uma consciência do que o produto significa. Então, esse cara não é mais um topo de funil, ele não é uma pessoa fria, ele vem quente. Então, esse cara quente, bem perto do morno, mais quente do que morno, ele é um cara que pode custar mais caro. Ou seja, o Google sabe te entregar isso. Ele sabe quem foi que pesquisou só bicicleta e ele também sabe quem é que pesquisou bicicleta, marca tal, modelo tal, aro tal, preço tal. E ele sabe que essa do marca tal, modelo tal, preço tal é a que vale mais. Mas a gente vai chegar lá. Então vamos lá, eu acabei de falar para vocês que o Google agora, lá na primeira fase, ele começou a ter o direito de captar os seus dados. E agora na segunda fase, o Google começou a vender esses dados para os outros. Aí, o que acontece no mercado? Como toda coisa muito incrível, que é muito fácil, muito acessível, ela vai lá e sofre o quê? Inflação, porque aí você tinha muita gente vendo que isso aí dava certo, um monte de gente começou a querer fazer, e aí
a gente tem um mercado inflacionado. E aí o mercado começou, cliques que valiam 10 centavos, começou a valer R$1, depois passou a valer R$10, e aí hoje em dia você encontra cliques que naquela época era R$14 e hoje você vai pagar 100. Existe, tá? Existe e eu posso provar que existe. Vamos lá, outra coisa que começou a acontecer, a venda de dados. Porque, ó, vamos lá, chega aqui comigo, vem cá. Papinho de especialista. Vamos falar um pouco sobre estatística. Se você me vender um dado de pesquisa de bicicleta, é uma coisa. Agora, por exemplo, vamos supor que eu vou lá e compro dados de intenção de voto. Como que é um dado de intenção de voto? Existe um filme que eu acho que chama Brexit, o filme. É sobre o desligamento de uma região lá da União Europeia com outra. Eles tiveram que fazer uma votação para eles ficarem dentro de um polo econômico que eles tinham lá, dentro de um bloco econômico, ou sair. Tá? Eu acho que é para a União. É um país lá da Reino Unido, alguma coisa assim, para eles saírem do bloco econômico ou não, e eles tiveram que fazer uma votação interna. Foi aí o ápice do negócio. A casinha caiu tanto ali que chegou a chegar até lá no Facebook. A gente vai falar um pouco sobre disso. Então, se você for ver o filme do Brexit, você já vai entender um pouco sobre como era essa compra de dados. Porque aí você pegou um cara, que ele é procurado lá na casa dele, um metido gestor de tráfego, um estatístico, e o cara falou assim, bom, vamos começar a comprar intenção de voto de pessoas que não votam, mas que têm tendências de quem eles querem ou não votar. Ou seja, eleitores que o meu concorrente, ou seja, o fica ou não fica dentro do bloco, não atingiu. E vamos comprar dados e vamos descobrir de onde eles moram. E aí, quem faz isso? O Google e o Facebook vai lá e começa a vender esses dados de comportamento social. Só que o que está errado no meio disso? A venda desses dados não é o problema. O problema foi que aquele estatístico pegou os dados para pesquisar, por exemplo, qual era a intenção que as pessoas tinham no voto com base no que elas acreditavam. E aí ele fez um algoritmo que falava, olha, pessoas que pesquisam esses tipos de coisas dentro dessa região aqui são pessoas que estão propensas a ficar, e pessoas que pesquisam isso aqui são pessoas que estão propensas a votar não. E aí a gente vai focar nessas que estão dispostas a focar em tal, e a fazer tal atitude. E vamos começar a desenvolver conteúdo para chegar até essas pessoas, inclusive vamos na casa delas. Então esse ato começou a ser um ato de manipulação e abusivo. E aí a gente tem o que tem que acontecer, a tal das normas. E aí, eu tô passando esse processo do Google de algoritmo para vocês numa velocidade da luz aqui. Mas eu tô colocando os pontos mais importantes que eu fui listando aqui dentro de um cronograma para vocês entenderem por que a parada tá tão difícil. Por que hoje tem que ter um gestor de tráfego trabalhando dentro de uma empresa, um especialista em anúncio dentro de uma empresa para que ela venda? Por que o dono da empresa ele não pode ir lá e ficar fazendo isso? Porque existe sim uma complexidade para você atender normas, para você atender estratégias e para você atender esse processo. E o algoritmo muda diariamente. Vocês vão entender a complexidade desse processo. Vocês vão entender também como é que funciona tudo isso. Então, vamos lá, retoma aqui. Aí o Google, depois de umas porradas, e o Facebook, o Zuckerberg, depois de umas chamadas e uns puxão de orelha lá na cúpula da justiça lá na Europa e ter que se justificar por um monte de coisa, eles resolveram falar assim, não, acabou a festinha, a gente não vai mais vender determinados tipos de dados, a gente só vai fazer determinadas coisas. Então, deixa eu ver aqui, ó, necessidades de profissional, beleza, eu falei isso aqui, identificação, beleza, então vamos lá. Depois que as normas foram implementadas, e da onde que as normas foram implementadas? Elas foram implementadas em temas sociais, temas políticos e temas relacionados à sexualidade, enfim, qualquer coisa que ferisse o direito de liberdade, mas também que ferisse a exposição das pessoas
passou a ter uma norma. E aí não era mais aquela coisa linda do gestor lá entrar e falar assim, olha, me vende dados aí de tal pessoa, eu quero saber coisas assim, eu quero saber coisas assim, coisas e tal. Aí o que aconteceu? As pessoas, elas foram lá e começaram a criar os seus próprios sites. E aí, quando você cria o seu próprio site, você consegue ligar o seu site ao Google, tá? Olha que legal, você consegue ligar o seu site ao Google, que é um sistema de pesquisa, e você consegue comunicar. O Google falou assim, eu não vou mais vender os meus dados tão fáceis assim. Mas, como eu já tenho uma ferramenta que manipula dados, eu vou permitir você criar o seu site e as pessoas que acessarem o seu site, se você der para mim a autorização, eu vou colocar um código dentro do seu site e eu vou te informar sobre tudo o que está acontecendo dentro do seu site. Neste momento, o gestor de tráfego já começou a ser uma pessoa requisitada na sociedade. Por quê? O administrador virou e falou assim, tá bom, agora o Google não vai fazer isso para mim, eu não vou comprar pronto, eu vou ter que fazer. E como é que faz essa lasqueira? Eu tenho que contratar alguém que sabe fazer isso para mim, alguém que monta site e sabe integrar o meu site com o Google e sabe controlar essa plataforma, gerar esses dados aí, porque não era só chegar no Google lá e falar assim, olha, me passa pessoas que pesquisaram o produto 1. Como é que é? Existe uma programação, existe uma configuração para isso acontecer. E aí você tem o gestor de tráfego chegando até você, chegando até as empresas de administração. Por quê? Porque o Google virou e falou assim, eu estou ajeitando aqui para mim pular para a próxima etapa, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui, voltando, beleza, pera, aqui, beleza, tamo lá. Galera, aí o que você tem? Agora eu tenho um site e eu tenho autorização de manipular os meus dados. Aí eu sou um site de vendas. E eu vou te convidar para você ir lá e fazer o quê? Para você fazer um e-mail do meu site. Porque se você fizer um e-mail do meu site, eu vou te dar um cupom de 10% de desconto. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, que isso daí se chama isca digital. Aí você vai lá e abre o e-mail para você receber os cupons lá no seu e-mail, lindo, maravilhoso. Automaticamente, quando você fez isso, você deu para o site o direito dele ir lá e pegar os seus dados, tá bom? Então tudo aquilo que o Google se recusou a fazer, você vai lá e entrega para o site. Fala assim, não, site, agora você pode fazer você mesmo. Mas se você souber ter alguém aí que sabe ler esses dados, tudo mais, beleza. Se você não souber, não vai adiantar nada. Então tem muitas empresas aí que tem sites que estão abertos há 30 anos aí, 30 anos eu acho muito, mas tem sites aí que está aberto aí há 15 anos, há 10 anos, que estão ali manipulando dados e não faz nada com eles, tá bom? Não fizeram nada com eles porque não entraram nessa jornada. Então o que eu quero mostrar para vocês agora? Agora eu quero mostrar para vocês a mágica de como é que os dados se transformam em vendas. Então eu já falei aqui, ó, eu já falei para vocês que agora o Google não faz mais isso. Não tão escancaradamente como ele fazia, mas ele te autoriza a fazer. Aí, o que as empresas começaram a fazer? Calma que essas empresas vão levar um puxão de orelha, tá, gente? E eu vou contar daqui a pouco qual vai ser o puxão de orelha. Então você entrava lá no Submarino, o que acontecia? Você ia no Submarino? Quem lembra do Submarino? Poxa, Netshoes. Quem nunca entrou no Netshoes para ver qual era o preço da chuteira da Nike? O Mizuno X10. Quem nunca foi lá ver? Um Nike. Quem nunca foi? Tá bom, vamos lá. Casas Bahia, Magazine Luiza. Quem nunca entrou nesse site? Então, a partir do momento que você entrou nesse site, você deu para ele o direito dele captar seus dados. Aí o gestor de tráfego deles vai lá e fala assim, bom, agora eu vou fazer uma campanha aqui só de pessoas que pesquisaram a geladeira Brastemp e blá 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 blá. Aí você vai falar para mim, Júnior, mas como é que esse negócio dá certo? Eu vou falar para você o seguinte, esse site, ele aparece para o Brasil inteiro. E no Brasil inteiro, as intenções de consumo, por mais que você ache que você está sendo isso... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ó. Eu não quero que esse vídeo caia, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você acha que você está pesquisando ali, ó, vamos supor que você é um cara muito específico. Eu estou procurando... eu já trabalhei com motor elétrico. Eu vou falar uma peça. Tampa defletora número 70, que é de uma carcaça 70.
você acha que você é exclusivo. Você acha que você é o únicozão no Brasil que está indo lá buscar essa tampa. Mas não é, meu amigo. Tem muito mais gente no Brasil procurando por essa tampa. Aí, o que o cara vai lá e faz? Ele vai lá e cria uma estratégia só para pessoas que estão buscando por essa tampa. Aí ele cria uma estratégia tão bem criada que na hora que a pessoa procura por essa tampa, é esse site que aparece. E esse site está lá com proposta disso, proposta aquilo, e a pessoa compra. Então é assim que a proposta chega para você. Quando você acha, eu só estou aqui pesquisando uma coisa de boa. No momento que você está pesquisando uma coisa de boa, seja um lugar de onde você vai comer, seja um lugar de onde você quer viajar, seja um negócio que você quer comprar, seja um artigo que você está procurando para tirar dúvida, automaticamente. Vou te mostrar uma coisa. Eu estou te mostrando a técnica do gerenciamento de tráfego. O que um cara pode fazer atrás de um computador com os dados que você está dando para ele. Vamos lá. O cara vai lá e procura problemas com nicotina. Automaticamente ele vai para o Facebook, aparece lá no Facebook, tratamento para tabagismo. Como é que você acha que esse anúncio apareceu lá para ele, meu amigo? Você acha que é o Google que está ouvindo o seu celular ali naquele momento e tudo mais? Tem. Agora eu fui polêmico. Não vamos levantar essa polêmica não sobre como ouvir redes, sobre comando de voz. Mas vamos ser limitados aqui. Você real. Tem dados. Tem dado seu no sistema de pesquisa. Você entrou em algum site que tem um gestor de tráfego profissional competente lá atrás e o cara sabe que você entrou lá, você é um número para ele e você é um alvo de consumo para ele. O que ele vai fazer para você? Ele vai meter anúncio em você com um monte de palavras persuasivas para falar assim, olha, você pesquisou. Ele não vai falar assim, você pesquisou. Se bem que tem. Quer ver? Vou te mandar uma campanha que eu vi. Um cara que estava fazendo um lançamento de um produto. E aí ele virava, ó, pra você ver que coisa maluca. Ele fez isso dentro do Facebook, porque o Facebook você vai lá e coloca a data que você nasceu, certo? Então se eu sei a data que você nasceu, e aí agora a gente vai entrar numa coisa muito bacana, que é o seguinte, o gestor de tráfego profissional, ele trabalha com estatística e com dados. Quem viu meu vídeo ontem sabe muito bem a importância de dados. Então, quem acha, novamente, vou falar de novo, quem acha que marketing é subir anúnciozinho e nada mais, está errado. Não por isso que não está chegando no valor que deve chegar para pegar contrato bom, para trazer resultado para o cliente, para trazer cliente para o cliente, cliente para o cliente, cliente para o seu cliente. Porque se é um bom gestor de tráfego, não tem por que você ser funcionário de uma empresa. Você pode ter várias empresas contratando você, você pode prestar essa inteligência para eles. Então vamos lá, se você é um cara competente, olha o que esse cara fez. Ele queria lançar um curso. E aí ele queria ter empatia, ele queria criar rapport. E a gente vai falar, vou fazer esse vídeo. Já estou definindo o vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã vamos falar sobre qualificação de cliente. Eu falei sobre qualificação, tive que explicar um pouco. Então vou falar sobre como qualificar a pessoa que está olhando você, fazer com que ela crie um vínculo com a sua marca, um vínculo com a sua proposta. Então o próximo vídeo dessa semana vai ser isso, tá bom? Eu quero fazer essa jornada de vídeo para passar um pouco do conhecimento e para integrar vocês do que é o mundo digital, do que é o tráfego, de como é esse universo e desmitificar e também explicar algumas coisas que vocês não conseguem entender. E para mim é um prazer fazer isso. Então vamos lá. O cara queria vender um curso, pela terceira vez eu estou falando isso. O cara queria vender um curso, pela quarta agora. Ele vai lá e ele anunciava assim: ei, você que é de leão, eu sei que você está me vendo. O seu signo é leão, não é? Eu sei. E eu fiz esse anúncio só para você. Você acredita que neste momento esse anúncio é só para você? Porque eu sei que você é do signo de leão. Eu estudei sobre a sua vida. Eu sei que as coisas que você precisa tá dentro desse curso. Aí eu vou te falar uma coisa. Isso daí é um vídeo de vendas. Provavelmente é um vídeo com um alto nível de copy, de persuasão. Também vou falar do que é copy, tá? Vamos falar sobre qualificação, depois eu falo sobre copy, mas isso em outros vídeos. E a pessoa vai lá e olha aquilo e fala assim, mas como é que eles sabem que eu sou de leão? Eu vou clicar nesse site. Pronto!
É isso que ele queria. Ele não queria que você comprasse o produto, ele não queria que você fizesse nada. O que ele queria era, eu preciso que essa pessoa em 15 segundos se conecte comigo e clique aqui nesse botão, para ele entrar no meu site, para mim poder pegar os dados dele, porque a partir do momento que ele entrou no meu site, aí eu vou perseguir ele pro resto da vida. E existe uma campanha que se chama campanha de remarketing, que é um algoritmo que a gente cria lá, a gente cria uma sequência de anúncios para pessoas que acessaram determinadas páginas. Pessoa, eu vou fazer um anúncio aqui. Vamos lá. Loja inteira com 10% de desconto um dia antes do Dia dos Pais. Eu vou lá e crio um anúncio só para pessoas que chegaram até o site, que foram até o site. Pronto. Então esse anúncio, ou seja, eu só vou aparecer. Então eu tenho R$1.000 que eu podia gastar com a cidade inteira. Tá bom? Eu tenho R$1.000 que eu podia gastar com a cidade inteira. Então ele ia mandar anúncio para um monte de gente, eu ia gastar os R$1.000 e dentro desses R$1.000, um percentual, ou seja, dentro deste lastro haveria apenas uma amostra. Só uma amostra se tornaria convertido ou vendas. Agora, se eu pego só pessoas que vieram para o meu site, pessoas que conhecem a minha marca, então eu não estou fazendo um lastro, eu não estou dando uma amostragem para ele muito grande. Eu estou falando assim, essas pessoas já sabem quem eu sou, então eu quero que gaste os R$1.000 só com pessoas. Então esses R$1.000 vão ser concentrados em pessoas que sabem quem você é. Olha que legal. E aí o seu nível de vendas, o seu nível de conversão, o nível de fechamento, o nível de pessoas indo para sua loja é maior, porque você gastou dinheiro, gastou atenção, gastou serviço e trabalho com pessoas que podem de fato se tornarem clientes. Esse é o poder do gestor de tráfego. E é assim que vive o universo dos anúncios. Aí eu vou te falar assim, Júnior, mas esse negócio é escancarado. Eu clico lá no site, ele já sabe meu nome, ele já sabe tudo sobre mim, ele já sabe tudo isso. Que coisa doida que é essa? Então, isso aí é... Não pode, eu não aceito isso. Legal. Há um tempo atrás, depois de vários puxões de orelha no Google, no Facebook, porque o Facebook se anuncia tanto na plataforma do Facebook como dentro do Instagram, porque é o mesmo dono, então o anúncio ele é gerenciado na mesma plataforma, que é o Meta e o Business Manager, que a gente chama de BM. Então você vai lá e cadastra dentro do BM e você consegue manipular anúncios no Facebook e no Instagram. E lá dentro do Google você tem o ADS, que você consegue manipular anúncios também dentro do sistema de pesquisa do Google, dentro do YouTube, dentro de sites concorrentes, porque tem um espaço que eles liberam lá para você colocar até o teu anúncio dentro do site do concorrente, e também no Maps. Por causa que você também consegue posicionar a sua loja em evidência lá no Maps. Olha que legal. Você vai pesquisar alguma coisa, de onde está a farmácia tal? Aí aparece a sua farmácia em primeiro lugar, mesmo que a sua farmácia está a 40 km daqui. Mas a sua farmácia vai aparecer para o cara em primeira opção. Então tem como você manipular isso. Aí, Júnior, o negócio é escancarado, é assim mesmo. Teve uma lei de proteção de dados, que ela veio para falar assim, gente, você que tem site privado, você tem tanta responsabilidade quanto o Zuckerberg, quanto o Google, quanto o Facebook. Você tem tanta responsabilidade quanto aos outros sistemas de pesquisa, ao Yahoo, ao Bing e vários outros que tem, ao Safari. Você tem tanta responsabilidade quanto eles. Então, a partir de agora, você vai ter que colocar dentro do seu site uma tarja lá embaixo, bem visível, falando para o usuário, para as pessoas que acessam o seu site, que você está pegando dados dele que você vai ter que informar. Tem uma segunda explicação disso. Mas o correto é, você tem que informar ele que você está pegando os dados. A partir de agora não pode ser mentiroso. Você quer pegar os dados da pessoa, você tem que informar ela. Tem que colocar lá embaixo. Você aceita que eu pegue seus dados? Sim. Você não aceita? Não. Então pronto. Por isso que quando você entra agora nos sites do Magazine Luiza da vida, você entra num monte de site aí, aparece a tarjinha lá embaixo. Não sei o que lá, um negocinho para engambelar você. Sim ou não. Aí por que esse negocinho? Lá embaixo eles vão... Ah, Júnior, mas então eu não posso dar os meus dados? Não, gente, não é assim que funciona. Então é o seguinte, com o avanço da tecnologia, existiu agora uma escola que existiu.
Tem uma escola que tem um tempo desenvolvendo dentro da inteligência artificial e dentro do web designer, dentro do marketing digital, que se chama experiência do usuário. E o Google veio com isso. O Google ele tem um compromisso com a população de ser o melhor sistema de pesquisa possível. Então, ele tem um compromisso de entregar um trabalho 100% prático, ágil e que entrega para você o que você está pesquisando. Então ele começou com essa ideinha aí de criação de experiência perfeita. E aí você hoje tem uma faculdade de UX, User Expert, alguma coisa assim, ou experiência do usuário em português, tá bom? E aí o que fala a experiência do usuário? A experiência do usuário eu preciso entregar para o meu usuário, para o cara que entrou no meu site, uma jornada mais simples, mais fácil. Se o cara quer geladeira, e ele já pesquisou geladeira uma semana atrás, e ele quer geladeira agora, por que eu vou encher ele de um monte de outros anúncios? Eu vou logo levar ele para a promoção da geladeira, porque provavelmente é o que ele quer. Mas para fazer isso, ele precisa ter os seus dados. Então, quando você lê lá embaixo, lá na tarjetinha, olha, você aceita que a gente está pegando o seu cookie, marcando o seu usuário e tudo mais, para a experiência do seu usuário, para melhorar a sua experiência dentro do nosso site, é exatamente para isso. Se você está de acordo e você quer vivenciar essa experiência de usuário que eles fizeram para você, essa navegação mais ágil, essa navegação mais intuitiva e tudo mais, vale a pena você marcar OK ali. Até porque, gente, tem muito site que se você não marcar OK, ele não se enquadrou na norma ainda e tá lá, e ele vai fazer com você do mesmo jeito e você só vai conseguir recorrer isso na justiça. E olha, eu vou falar para você, até você provar que pegaram os dados em determinado site, que foi manipulado para aparecer tal anúncio, porque influenciou você, porque você tem um problema de consumo de não sei o que e tudo mais, é uma jornada muito grande. Mas você tem todo o direito de escolher, e eu não estou falando fazer o sim ou não, eu só estou falando para você o que é que ela traz lá embaixo e o que ela muda na sua vida, tá bom? E aí, vamos lá. Agora eu quero falar para vocês um negócio. Eu vou falar para vocês exemplos de como triangular. Eu vou dar exemplos práticos, tá? Para você entender. E você vai falar assim, nossa, esse negócio, esse trem aí já aconteceu comigo. Então, o que é esse negócio aí, esse trem? Vamos lá. Meus compatriotas lá de Minas Gerais. Esse trem aí funciona assim, ó. Eu vou começar de baixo para cima. Quando você tem uma loja local, ou você está vendendo um produto que ele é muito específico, você tem que conhecer o seu público mais. Você tem que conhecer, você tem que saber mais deles, tem que saber muita coisa além do necessário. Você tem que saber como é que ele se comporta, como é que ele pensa, qual a idade. Você tem que saber várias coisas para você chegar em um anúncio. Um gestor de tráfego inteligente, ele faz um anúncio amplo, ele roda 7 dias, ele vê qual foram as pessoas que se conectaram com aquele anúncio. Com base nas pessoas que se conectaram, ele busca os dados, faz uma estatística, metrifica qual foi a taxa de idade que mais se conectou com o anúncio, se foi homem, se foi mulher, se foi ambos, se foi de uma cidade ou de outra, de qual região foi. E ele faz toda essa análise que a gente fala de... Aí você vai tem que estudar várias coisas. Você vai estudar o criativo, você sobe uma foto onde você está vendendo um produto de família, comercial de margarina. Aí você bota a imagenzinha do comercial de margarina. Ou não, você coloca a imagem só da mulher. Aí você sobe o anúncio e vê. Olha, o do comercial de margarina combinou mais com esse produto, porque as pessoas que clicaram no anúncio do comercial de margarina foram as pessoas que compraram. Então, você tem que ter esses dados, você tem que ter essa estatística aí montada com base em dados. Então, para você fazer um trabalho sério, um trabalho que realmente vai te render dinheiro e tudo mais, um gestor de tráfego tem que fazer várias análises. Se chama comprar dados. Então, ele passa uma determinada jornada, 1 mês, aí, 2 meses, só fazendo anúncio para testar quem realmente é o perfil. Porque depois que ele tem o perfil, aí ele pega esse perfil, cria um anúncio e esse anúncio está conectado com um botão que fica lá no final da jornada de negócio. Vamos supor que você tem um site de advocacia. Então você está lá, eu sei que advogado não pode explicitamente ir lá e falar, eu sou o advogado e vem aqui entrar no meu site, mas ele pode discorrer sobre processos
que dá a entender de que ele é advogado, e aí as pessoas entram de forma intuitiva no site dele, beleza. Mas aí que tá. Se eu faço um anúncio sobre como agir em casos de separação, vamos dar um exemplo, e eu sou um advogado, eu posso me posicionar. Aí dentro do meu site eu tenho um formulário e a pessoa vai lá e coloca os dados dela para mim entrar em contato com ela, e tem um botão enviar. Aquele botão enviar eu posso colocar um código nele. Eu coloco um código nele e aí quando eu coloco um código nele, eu vou lá e conecto esse código com a minha campanha que está lá no Google. Eu vou lá e informo para o Google. Google, tem um códigozinho lá no botão do enviar. Eu quero que você me fale para mim, na hora que a pessoa clicar no anúncio aqui, eu quero que você vai seguindo ela até as pessoas chegarem lá no botão. E aí você vai me informar quem é que apertou o botão. E aí você faz uma campanha, você faz um anúncio que roda 2, 3 meses. E aí, com base nesses 2, 3 meses, vamos supor que 2.000 pessoas entraram, clicaram no seu anúncio, foram até o seu site, só que aí você tem uma taxa de conversão aí de 1%, vamos dar um exemplo? Então 10% seria 200 pessoas, então você tem 20 pessoas que clicaram, que preencheram o formulário e clicaram, e você entrou em contato com elas. Essas 20 pessoas, elas têm conta no Google e elas têm conta no Facebook, certo? O Google, se bem que 20 pessoas é uma amostragem pequena, mas vocês entenderam o conceito de que de 2.000 pessoas clicaram no seu anúncio, só 20 pessoas que realmente querem realmente entrar em contato com o advogado e clicou no botãozinho? Agora vamos colocar isso num aspecto muito maior. Vamos colocar isso num número muito mais grandioso, dentro de uma cidade aí de 150 mil habitantes, vamos dar um exemplo. E aí você coloca lá embaixo um aspecto de onde eu quero chegar num número, onde 150 seria 15 mil, então a gente está falando aí de 1.500 pessoas que clicaram no enviar, certo? É os 1.500. 1.500 mais um zero vai dar 15 mil, mais um zero, os 150 mil. Tá certinho? Beleza, então seguimos aqui. Vamos lá, para não falar, pô, tem que cortar o vídeo por causa da matemática, gente. Vamos cortar, vamos voltar aqui para o raciocínio. 1.500 pessoas clicaram no enviar. O Google sabe quem foi as pessoas que clicaram. E o Google tem os dados dela lá. Ele não pode vender os dados para mim, mas ele sabe os dados. O Facebook não pode vender os dados para mim, mas ele sabe quem são essas pessoas. Ele tem muita informação. Aí quem viu o meu vídeo ontem vai ser fácil agora. Essas pessoas, essas 1.500 pessoas, elas têm alguma coisa em comum. Elas têm alguns pontos em comum. Elas têm alguns comportamentos em comum. E aí o Google vai lá e triangula essa informação e fala, olha, todas essas 1.500 pessoas têm esse tipo de comportamento. Elas fazem isso, elas visitam isso, elas gostam desse tipo de assunto. E aí eu vou lá e faço uma campanha no Google agora, eu como empresário de novo, eu já entreguei para ele, eu falei para o Google, já paguei esses 1.500 pessoas e tudo mais, estou lá e tal, agora eu viro e faço um outro tipo de campanha para ele. Eu falo assim, Google, agora eu quero que você, em vez de ficar anunciando para todo mundo da cidade, eu quero que você pegue esses 1.500 pessoas, triangula essa informação, acha que eles têm em comum aí você pega o que eles têm em comum, guarda aí na memória, e agora eu tenho esse dinheiro aqui, e você só vai anunciar para pessoas que têm isso aqui em comum, dentro de uma sociedade inteira, dentro da cidade vizinha, dentro de outras, tal. Aí você aumenta o número de pessoas, só que esse número de pessoas é aumentado. Você aumenta para o número de pessoas verem. Só que elas só vão ser atingidas as pessoas que têm os pontos em comum que as 1.500 pessoas de amostragem geraram. E aí você começa a ter uma campanha que os 10 mil que você gastou para fazer as 1.500 de amostra, esses mesmos 10 mil injetados com essa triangulação de informação, é o mesmo 10 mil que vai trazer não 1.500 pessoas agora, mas vai trazer 5.000 pessoas. 5.000 clientes em potencial. Com maior nível de fechamento.
Está entendendo? Então é assim que você faz uma triangulação para mercados locais, tá bom? É assim que funciona o algoritmo do Google e o algoritmo do Facebook. Agora, como que é isso em larga escala? Igual eu falei sobre a política ontem. Como é que eu vou fazer um anúncio para atingir uma população inteira? É o seguinte, em vez de eu ter que ficar criando várias armadilhas para mim entender o comportamento do meu público, eu vou lá para a análise fundamentalista do comportamento de mercado e começo a analisar a personalidade das pessoas. Eu começo a analisar o comportamento das pessoas. Aí o marketing ele começa a ficar o que eu estou falando de marketing mega inteligente. Porque é o seguinte, aí você começa a analisar, por exemplo, quando você vai definir, eu estou falando de marketing de primeira linha, marketing tradicionalzão mesmo, base, raiz, quem sabe o que está fazendo. Você começa a ter a diferenciação em quem é shopper e quem é o consumidor. Qual é a diferença dos dois? Uma mãe que vai no mercado e ela compra a fralda não é para ela usar. Pode ser, não vamos ser generalistas, vamos lá, tá, gente? Não tem mimimi. Vamos lá. Ela compra a fralda, mas para quem usar? É para o bebê. O consumidor do produto, então, é o bebê. Mas quem você tem que impactar? É a mãe, porque quem tem o poder de escolha e de qualificação e de saber quem vai escolher ou não? É a mãe. Então, por mais que o bebê use o produto, é a mãe que você tem que conquistar. E aí, quando você vai fazer uma campanha a lastro muito grande, o que você tem que estudar? Não é se a mãe vai lá e clica nisso ou clica naquilo. Você tem que pesquisar agora o que a mãe quer para o filho dela, o que ela pensa, qual é a personalidade da mãe, qual é o arquétipo que está dentro da cabeça agora, qual é o modelo de vida que ela está vivenciando, qual é o slogan que se coloca com a personalidade daquela mãe. Qual é a altura do produto que você vai colocar na gôndola? Quais são os produtos mais perto que você vai colocar na gôndola lá no mercado? Lá no centro de distribuição, no ponto de venda? Tudo isso é um marketing também. E isso daí também é estratégico. E aí quando você faz um anúncio, vamos lá, eu faço uma campanha não de compra na internet, mas eu faço uma campanha de lastro, uma campanha de informação, de visualização, e eu faço um vídeo para as mães. Mães, comprem a fralda blá 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 blá, porque é a fralda com maior nível de absorção, ou seja, ela absorve 2 vezes mais o xixi. E aí a mãe vai falar assim, poxa, é essa fralda que eu quero, porque é isso que eu quero para o meu filho. Eu não fui lá estudar o comportamento da mãe na internet. Eu não precisei desses dados da internet. Eu precisei conhecer a mãe. Então o marketing ele vale tanto para o algoritmo que é usado dentro do computador, dentro da inteligência artificial, como esse algoritmo que eu acabei de passar para vocês agora, que é o hack mental, é o algoritmo mental, é você entender o comportamento do mercado. Como pensa as pessoas que consomem o meu produto? Beleza, eu entendi como elas pensam, então agora eu começo a falar para isso. E é isso que é quando a gente fala de marca. Ah, tem gente que só usa Nike. Ah, tem gente que só usa Mizuno. Tem gente que só gosta do Adidas. Por quê? Porque a marca entendeu quem é o consumidor dela e ela veste aquilo, ela protege. Eu tenho uma personalidade. Eu represento uma personalidade e não um consumo. Eu não represento uma onda de consumidores querendo comprar eu. Eu estou disposto a ficar no mercado defendendo as minhas ideologias, mesmo se eu tiver com um alto número de vendas pela internet ou não. Mas eu não vou mudar o meu aspecto, eu não vou mudar a minha proposta, a minha missão, a minha visão e os meus valores. E aí você tem uma marca que ela está entregando uma proposta. E na internet você tem uma manipulação de dados. Fora da internet você tem um conceito de como as pessoas elas pensam. E aí, através do conceito de você entender como elas pensam, você usa a internet para se conectar com essas pessoas. E automaticamente você tem um movimento de consumo. Então, gente,
É isso. Olha só como que funciona toda essa pegada do algoritmo dentro do sistema econômico, dentro do comportamento de consumo. E é por isso que eu sou apaixonado por marketing, gente. Eu amo isso de você sentar e você entender, olha, que estratégia que eu vou criar para mim conseguir lapidar no mercado as pessoas que realmente se conectam com a minha marca. E depois que eu tenho isso, o que eu vou fazer? Qual é a proposta ideal? Qual é o vídeo ideal? O que eu tenho que falar que realmente vai fazer com que essa pessoa me ouça? Para ela se tornar uma pessoa que me segue, para ser uma pessoa que compra da minha marca, para me fazer com que o meu cliente, ou seja, a pessoa que me contratou para fazer toda essa análise do mercado, fazer com que ele aumente o market share, ele tire cliente do outro, do concorrente dele, para ele. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso quando ele faz com que o cliente do outro passe a se apaixonar pela marca dele. E tem vários livros que falam sobre isso, sobre as pessoas se apaixonarem por uma marca. E aí a gente tem uma concorrência, a gente tem um exemplo fácil aí entre McDonald's e Burger King, por exemplo. Ah, eu gosto do Mac por causa do Ronald. Ah, eu gosto do Burger King porque o hambúrguer ele é mais molhadinho, mas eles também têm uma proposta lá que não sei o que, não sei o que. Ah, e a Red Bull ela patrocina eventos de esporte que tem tudo a ver comigo e tudo mais. Então, isso daí é uma relação de marca. Um marqueteiro de verdade, um bom que faz análise de mercado, é isso que ele vai atrás. Ele vai atrás desses dados, ele pega esses dados tanto dentro da cúpula da inteligência digital, usando os seus dados dentro do Google. Ah, eu falei que eu ia dar um exemplo, olha que legal. Eu vou lá pesquisar alguma coisa lá dentro do Facebook, quando vê do nada, aparece para mim o show do MC Leozinho lá no boliche na Enseada do Guarujá. Não tô nem aí pra MC não sei o que e tal, Leozinho, e tá aparecendo isso daí pra mim. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu estava lá no Guarujá, eu fui lá, eu entrei lá dentro, eu acessei o Wi-Fi deles, e aí, automaticamente, eles marcaram o meu pixel lá dentro do meu Facebook. E agora, 3 meses depois, eu estou recebendo o anúncio deles, porque o gestor de tráfego deles não sabe limitar a campanha deles só pra gente ali da região. Não, tem que pegar eu a 2 horas da praia e anunciar pra mim, porque vai que eu fico meio doido aí no final de semana e resolvo bater 2 horas de carro pra ir ver esse Leozinho. Você tá entendendo? Mas os dados ficou lá. Você tá entendendo o que eu tô falando? Os dados ficou lá. E a mesma coisa acontece no Google. Aí você tá lá viajando na internet e não sei o quê. Aí você entra num site, vê uma chuteira de não sei o que lá mais. Beleza. Aí você entrou no site lá, viu a chuteira. Sabe o site que você entrou? Esse site aí, você entrou pelo Google, mas o Google te levou. Dentro do sistema de pesquisa, o Google tendenciou você a entrar nesse site, porque ele já está lá nas primeiras... Ó, pra você ver, ó, o tamanho da estratégia. Ó, vamos lá. Cola comigo. 1 hora de aula, hein? Não vamos deixar chegar em 1 hora, não. Cola comigo. Eu sou uma loja de tênis. Local, tá? Loja de tênis local. Aí eu vou lá e coloco o que eu quero aparecer em primeiro lugar nas pesquisas lá dentro da minha cidade. Aí você está procurando por uma chuteira da Nike. Você vai lá e procura, chuteira da Nike. Valor. Aí vai aparecer eu, loja local. Você vai entrar lá, loja do Júnior, lá, cidade lá. Tá, loja do Júnior. Você vai clicar no meu site. Você entrou no meu site. Mas aí você falou assim, não, esse cara é aqui da loja. Eu não quero comprar dele, não. Esse cara aqui é da cidade. Eu não quero movimentar o comércio local, não. Eu quero comprar do cara mais longe lá para me pagar o frete. Porque eu sou entojado. Aí você vai lá e sai do meu site. Só que tem um problema. Você tem um gestor de tráfego muito bom lá atrás do site. Olha que legal. Aí o que é que acontece? Eu vou lá e faço uma campanhazinha lá no Facebook. Olha, Facebook. Eu quero que você fique anunciando essa chuteira aqui para todo mundo aqui da cidade que pesquisou a chuteira, viu? É para ficar batendo lá. Eu quero que apareça 7 vezes essa chuteira. Esse cara vai cansar de ver minha chuteira, que ele vai comprar chuteira de tanto me ver. E aí você entra lá no seu Facebook, tá lá. Chuteira na loja do Júnior. Mas não quero comprar na loja do Júnior. Aí tá lá, novamente, outro anúncio. 10% de desconto na loja do Júnior. Opa! A loja do Júnior começou a ficar interessante. Aí passa outra semana, eu vou lá e faço outra campanha. 20% na chuteira na loja do Júnior. Você não comprou a chuteira lá longe ainda. Porque até então você não quer comprar de mim, mas também não quis comprar do outro, né? Então você é ruim. Aí o que você vai lá e faz?
Você vai falar, não, 20%? Não é possível, não. Eu vou lá na loja do Júnior, aí você vai lá e chega lá na loja do Júnior e fala assim, ô Júnior, lá na internet eu vi 20%, é mesmo estranho aí? Assim, rapaz, entra aqui, tem essa chuteira aqui, tem esse short de jogar bola, tem isso aqui, ó, tem esse negócio aqui que você fala, como é que ele chama? Que você tem esse colete, tem tudo, tem até bola pra você jogar bola. Aí você vai lá que você não queria comprar uma chuteira, sabe, do cara do comércio local, aí você queria lá do cara lá longe, aí você caiu dentro de um projeto de marketing muito bom, muito bem elaborado, quando você tá lá dentro da loja do cara, comprando short, comprando chuteira, comprando a bola, comprando colete, e ainda chamando os amigos pra comprar lá. Tudo por causa de quê? Por causa que o gestor de tráfego era bom e por causa que ele entende o algoritmo, por causa que ele entende o mercado. Gente, eu acho que olha, nesses últimos 5 minutos aí de vídeo, esse enredo todo que eu criei aqui explicou muito bem o que é o mercado de algoritmo e como o Google funciona e como o Facebook funciona, tá bom? 1 hora de falação. Agora, tá bom, galera? É isso. Eu vou indo, que amanhã, eu tenho que preparar a aula de amanhã ainda, que eu tenho que falar para vocês como é que qualifica o anúncio, tá bom? Mas vou soltar esse vídeo para vocês verem aí. Ó, gente, pelo amor de Deus, ajuda eu, tá? Curte o vídeo aí, tá? Se chegou até aqui, curte o vídeo. Compartilha aí no teu Facebook pro pessoal ver essas informações, que eu tô dando conteúdo que é ensinado em faculdade, eu tô entregando aqui de graça. Tá entendendo? Ajuda aí nós. Vai lá na página lá que você tá vendo esse vídeo aí e curte a página J Marketing. É a página da agência. Você entra lá no meu site lá, você vai ver um monte de site lá, vai ver eu falando de trás, vai ver um monte de coisa. Entendeu? Ajuda nós, que aí você vai ver as próximas aulas também. E eu vou falar pra vocês, eu vou ser tranquilo, viu? Por enquanto vocês não vão receber anúncio meu, não. Pode ficar tranquilo, vocês não vão ficar vendo o Júnior lá no Facebook, essas coisas, não. Porque eu não vou fazer isso, não. Vou ser legal com vocês. Tá bom? Mas vocês têm que curtir. Senão vocês vão ver. Eu vou encher vocês de anúncio de privado, de um monte de coisa aí. Vai ver. Deixa eu. Tá bom? Gente, é isso. Fiquem todos com Deus. E muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham levado na esportiva as brincadeiras que eu fiz, tá bom? Espero que vocês tenham a mente aberta para qualquer coisa que eu tenha falado que tenha tendenciado alguma coisa que possa levar para um mau entendimento, para depreciação de alguma coisa ou tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana vindo pela frente aí, né? Uma ótima semana também, dependendo do dia que você está vendo. E vamos lá! Tchau, tchau, pessoal!